A TVT traz para você que assiste agora o seu jornal uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula. Ele falou sobre vários assuntos de importância para o país e sobre sua atuação política. Lula conversou esta semana com lideranças do PT sobre sua participação nos debates sobre a reforma política em tramitação no Congresso Nacional. Na entrevista aqui na TVT, Lula explicou a importância desta reforma para a moralização da política no Brasil. Primeiro, a reforma política é importante porque ela vai passar a dar mais seriedade aos partidos políticos. Num país em que tem muitos partidos políticos e que você é obrigado a construir alianças políticas, coalizões, é importante que você tenha as direções partidárias com autoridade para fazer negociações. Porque você não pode negociar com a direção de um partido e depois os deputados dizerem não valeu para mim essa negociação, ou um vereador dizer não valeu para mim, ou um prefeito dizer não valeu para mim. Ou seja, quando você faz a negociação com a direção de um partido, aquilo é um tratado, aquilo é para ser cumprido. Temos que conversar com os partidos políticos, nós temos que conversar com o movimento sindical, nós temos que conversar com o movimento social, para que a gente transforme a reforma política numa coisa de interesse nacional, numa campanha de mobilização que não seja de interesse apenas dos partidos políticos. E eu me comprometi com o meu partido a participar dessa campanha, a viajar pelo Brasil para discutir a reforma política. O financiamento de campanha por construtoras, empresas de transporte, bancos, enfim, empresas privadas, é um impedimento para a moralização da política. Veja o que falou Lula sobre isso aqui na visita à TVT nesta quarta-feira. Tem muita gente que acha que o financiamento público vai significar mais imposto. Pelo contrário, o financiamento público vai significar moralização da política brasileira, porque você vai acabar com uma relação promíscua entre o candidato, o partido e os empresários. Ou seja, então fica melhor e mais barato o Estado garantir uma determinada quantia por eleitor, distribuída entre os partidos políticos em função das suas votações anteriores, e cabe aos partidos, então, fazer com que a lista a ser votada seja escolhida democraticamente dentro do partido. Eu penso que se nós não fizermos isso, o Brasil não vai acabar com uma corrupção em época de eleições, as pessoas vão continuar fazendo caixa 2, e eu acho que isso precisa ter um fim para a gente poder fazer política mais seriamente no Brasil. Se tiver financiamento público, é terminantemente proibido o financiamento privado. Aí o cidadão que pegar dinheiro está cometendo um crime. Presidente. Agora, isso é uma coisa que tem muito chão para a gente andar, tem polêmica, muitas pessoas não querem mudar nada, preferem ficar como está. Sabe? Enquanto ficar como está, a gente vai ter os partidos fragilizados, a gente vai ter a situação política incômoda. Lula está trabalhando também nas articulações para as eleições municipais de 2012. As alianças políticas que dão sustentação para possíveis candidaturas são suas prioridades como presidente de honra do PT e maior cabo eleitoral do país, já que saiu do governo com 87% de aprovação. Para reconquistar a prefeitura paulistana, por exemplo, Lula acredita que o partido precisa escolher a dedo o candidato a vice. São as alianças necessárias. O que é importante é que cada companheiro candidato a prefeito tenha clareza do seguinte: é mais difícil governar do que ganhar uma eleição. E para governar você precisa compor um leque de apoio político que passa pela Câmara dos Vereadores, mas que também passa pela sociedade para te dar um certo conforto de fazer as mudanças que você precisa fazer nas cidades que você governa. Eu acho que está chegando o momento do PT voltar a ganhar as eleições de São Paulo. Nós precisamos apenas montar uma chapa perfeita. O que eu digo chapa perfeita? Ou seja, o PT não precisa encontrar um vice à esquerda do PT. Ou seja, o vice tem que ser um representante de setores médios da sociedade, do pequeno empresariado, dos profissionais liberais da cidade, aquelas pessoas que ainda têm um pouco de cisma do PT. Ou seja, eu digo sempre que o PT em São Paulo vai ganhar quando o PT encontrar o seu Zé Alencar. Tá? O que o Zé Alencar significou para mim, sabe, como composição de força política foi extraordinário. Então eu acho que o PT em São Paulo precisa amadurecer para isso. Lula falou hoje que os políticos ligados ao PSDB parecem bastante desconfortáveis atualmente. Uma crise atrás da outra.
que o problema não é só ter perdido 5 dos 13 vereadores da bancada na Câmara Municipal de São Paulo. O ex-presidente não tem dúvida. Trata-se de uma crise por fragilidade ideológica. A crise do PSDB é apenas a crise da fragilidade ideológica de um partido político. Ou seja, um partido que não sabe se é PSDB, se é PMDB, se é DEM, ou seja, é um partido com muita dúvida, ou seja, é um partido que não tem um perfil ideológico definido. Quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições em 1994, eles projetaram 20 anos de governança direta. E o que vai acontecer é que nós teremos 20 anos de governança direta do PT. Sabe? Ou seja, então eles não se conformam de que é o PT, sabe, que vai ter o tempo necessário para mudar definitivamente a cara do Brasil. Eu estou tranquilo que a crise do PSDB é uma crise de identidade. Ou seja, primeiro tem uma disputa interna, Serra, Alckmin e Aécio, depois tem a briga nos estados, ou seja, as pessoas estão desconfortáveis. Sabe? Agora, eles têm o PT como adversário principal. E o PT precisa juntar todos os diferentes para que a gente possa vencer os antagônicos.